Você já se perguntou por que uma pessoa permanece em sua mente muito tempo depois de ter ido embora, como se a presença dela tivesse se gravado na arquitetura dos seus pensamentos? Não é fraqueza, não é infelicidade. E certamente não é amor da forma como a maioria das pessoas aprendeu a entendê-lo. Nas câmaras silenciosas do inconsciente, onde a razão não tem autoridade e o tempo se dissolve em símbolos, algo muito mais antigo está em ação. Carl Jung certa vez descreveu esse fenômeno não como obsessão, mas como projeção, um evento psicológico no qual a alma tenta se reconhecer através de outra pessoa. Ela não apenas pensa nele. Ela o encontra repetidamente no teatro interior de sua psique. A maioria das mulheres aprende a interpretar isso como apego emocional. Dizem-lhes que, quando alguém ocupa seus pensamentos, significa que foram feitas uma para a outra. Mas essa crença as mantém presas na ilusão, desconectadas da verdade mais profunda que tenta emergir. Porque o que assombra a mente raramente é a própria pessoa. É o significado que lhes é atribuído. A psique não se apega à realidade, ela se apega a símbolos. E quando um homem se torna um símbolo, ele se transforma em algo muito mais poderoso do que sua presença física. Ele se torna a personificação de seus desejos inconscientes, suas necessidades reprimidas, sua identidade não vivida. Ele se torna o espelho dela. E aqui reside o perigo e a oportunidade. Quando ela não consegue parar de pensar nele muitas vezes, é porque ele despertou algo adormecido dentro dela, algo que ela ainda não reivindicou como seu. Talvez seja o anseio de ser escolhida. Talvez seja o medo do abandono. Talvez seja o desejo de se sentir vista, desejada ou poderosa. Ou talvez seja a sombra dela. A sombra, como Jung descreveu, não é meramente escuridão. É tudo aquilo dentro dela que foi rejeitado, negado ou deixado por desenvolver. Contém tanto as suas feridas quanto o seu potencial. E quando um homem entra na vida dela e perturba seu equilíbrio interior, muitas vezes é porque ele possui qualidades que ela ainda não assimilou. Você começa a entender, isso não tem nada a ver com ele. Nunca foi. Mas a mente resiste a essa constatação. O ego prefere externalizar em vez de internalizar. Ele lhe conta histórias que, se ela pudesse tê-lo, compreendê-lo ou consertar o que estava quebrado entre eles, o ruído em sua mente finalmente se aquietaria. No entanto, o ruído não vem dele. Isso vem de dentro dela. É aqui que muitos se perdem. Buscam respostas, explicações ou reciprocidade, acreditando que a solução reside no mundo externo. Mas a verdade mais profunda é muito mais confrontadora e muito mais libertadora. A mente não está tentando aproximá-la dele. Está tentando aproximá-la de si mesma. Cada pensamento intrusivo, cada conversa repetida, cada cenário imaginado não é um sinal de dependência emocional, é um convite à consciência. O que exatamente ele representa para você? Não quem ele é, mas o que ele desperta. Essa questão muda tudo. Porque no momento em que ela para de perguntar, por que não consigo esquecê-lo? E começa a perguntar, que parte de mim está sendo revelada através disso, ela sai da ilusão e entra na consciência. E a consciência é poder. Existe uma força silenciosa na mulher que começa a observar a própria mente em vez de ser controlada por ela. Ela não vê mais seus pensamentos como ordens, mas como mensagens, sinais, pistas que apontam para algo mais profundo, e muitas vezes, o que ela descobre é desconfortável. Ela pode perceber que o que sente falta não é dele, mas da versão de si mesma que se tornava na presença dele. A versão que se sentia viva, desejada ou emocionalmente desperta. Ou ela pode se deparar com uma verdade mais dolorosa, que seu apego não está enraizado no amor, mas na carência. Na crença de que algo externo a ela é necessário para completá-la. É aqui que a transformação começa, porque uma vez que ela veja isso claramente, não poderá mais ignorar. A ilusão começa a se dissipar, e em seu lugar, algo muito mais concreto começa a surgir. Autoconhecimento. E com a autoconsciência vem a responsabilidade. Não o fardo da culpa, mas o poder de escolha. Ela não espera mais que ele volte, que explique ou que valide sua experiência.
Ela se volta para dentro, não em fuga, mas em busca de recuperação. Porque aquilo que ela busca nunca foi algo que ele pudesse dar. Sempre foi algo que ela deveria descobrir. E à medida que essa consciência se aprofunda, algo sutil começa a mudar dentro dela, quase imperceptível a princípio, como a lenta passagem das estações. A urgência diminui, a carga emocional afrouxa seu domínio. Não porque ele tenha mudado, não porque as circunstâncias tenham se resolvido, mas porque ela não se relaciona mais com a experiência da mesma maneira inconsciente. Onde antes havia coerção, agora observação. A mente ainda traz à tona sua imagem, ainda sussurra seu nome em momentos de silêncio, mas ela não segue mais. Sementamente, ela observa, ela questiona, ela escuta além da superfície. Este é o início da individuação, o processo que Carl Jung descreveu como a jornada rumo à plenitude psicológica. E não é um processo fácil. Requer que ela confronte ilusões das quais antes dependia, identidades às quais se apegava e padrões emocionais que antes confundia com a verdade. Porque aquilo que ela pensava ser conexão pode ter sido projeção. O que ela acreditava ser amor pode ter sido apego enraizado em necessidades não atendidas. E o que parecia uma perda pode, na verdade, ser um convite. Você começa a perceber agora, não é? A razão pela qual a ausência dele é tão sentida é porque ressoa com algo não resolvido dentro de você. E é aqui que a maioria recua. Eles se distraem, substituem uma pessoa por outra. Entorpecem os pensamentos, reprimem as emoções ou romantizam a dor para que ela pareça ter sentido. Mas nenhum desses caminhos leva à liberdade. Eles apenas adiam o inevitável confronto consigo mesmo, porque a psique é paciente. A lição será repetida de diferentes formas, através de diferentes pessoas, até que seja finalmente compreendida. É por isso que certos padrões parecem cíclicos. A mesma dinâmica emocional, o mesmo tipo de homem, o mesmo resultado repetidamente. Não porque o destino seja cruel, mas porque o inconsciente é persistente, está solicitando integração. E a integração exige honestidade. Não o tipo de pessoa que culpa a si mesma por tudo, nem o tipo que culpa você por tudo, mas o tipo que enxerga com clareza, sem distorções. O tipo que reconhece onde a ilusão substituiu a realidade. Talvez ele estivesse emocionalmente indisponível e, em vez de se afastar, você se esforçou mais, acreditando que seu empenho poderia conquistar a presença dele. Talvez ele tenha refletido uma versão sua que lhe pareceu inebriante e confiante, desejada, poderosa, e você se apegou não a ele, mas a esse reflexo. Ou talvez ele tenha desencadeado algo mais profundo, antigo, uma ferida. O tipo de criatura que não começou com ele, mas que foi simplesmente despertada por ele. É aqui que a sombra se torna inevitável. Porque dentro dessa ferida reside uma verdade que você tem evitado, uma crença sobre si mesma que você nunca questionou completamente. Uma crença que diz que você não é suficiente a menos que seja escolhida, que você precisa provar o seu valor, que o amor precisa ser conquistado através de esforço, sacrifício ou resistência emocional. Mas essas crenças não são verdades, são narrativas herdadas. E enquanto permanecerem sem serem examinadas, continuarão a moldar sua realidade por baixo da superfície. É por isso que esquecê-lo parece impossível, porque ele não é apenas uma pessoa na sua memória. Ele é uma porta de entrada. Uma porta de entrada para seus próprios padrões inconscientes, seu modelo emocional, suas narrativas não curadas. E você pode ficar parado naquela porta indefinidamente, repassando o que foi, analisando o que poderia ter sido, esperando por um final diferente. Ou você pode atravessá-lo a pé. Você pode enfrentar o desconforto da autoindagação. Pode se deparar com as perguntas que não têm respostas imediatas. Pode permitir que a ilusão se desfaça sem se apressar em substituí-la. Isso não é fraqueza. Esta é a força em sua forma mais refinada. Porque é preciso coragem para deixar de buscar soluções externas e, em vez disso, voltar-se para dentro para encarar o que é real, não o que é reconfortante. E isso, algo profundo começa a acontecer. Você deixa de precisar que ele entenda o seu valor. Você deixa de precisar da presença dele para validar a sua existência.
Você deixa de precisar que a história tenha um final diferente, porque você não é mais definido pela experiência. Você é transformado por isso, e a transformação não apaga a memória, ela muda o seu significado. Ele não é mais aquele que escapou. Ele se torna aquele que revelou o caminho. Aquela que revelou as partes de você que estavam esperando para serem vistas, compreendidas e, finalmente, recuperadas. E quando essa mudança ocorre, a mente começa a se aquietar não porque tenha esquecido, mas porque a integrou. Não há mais nenhuma pergunta que exija resposta. Só existe a consciência e uma crescente sensação de estabilidade interior. A constatação de que o que antes parecia um caos emocional era, na verdade, orientação psicológica. E agora, do outro lado dessa constatação, você começa a sentir algo. Desconhecido, não sinto saudade. Sem confusão, mas clareza. A clareza, porém, não é o fim da jornada, é o limiar. Porque, uma vez que ela enxerga, não pode mais retornar à cegueira confortável que antes a protegia. As ilusões que antes lhe davam a sensação de segurança agora lhe parecem confinamento. Os padrões emocionais que antes lhe eram familiares agora lhe parecem limitantes, quase sufocantes. E é aqui que surge uma tensão mais profunda. O antigo eu não desaparece silenciosamente. Resiste. Sussurra, talvez tenha sido real, talvez ele volte, talvez isso ainda signifique alguma coisa. Essa é a voz do ego não maligna, mas protetora. Ele se apega ao que é conhecido, mesmo que o conhecimento cause dor. Porque, para o ego, a familiaridade é mais segura do que a transformação. Mas algo dentro dela já mudou. Ela já não consegue acreditar plenamente nesses sussurros. E isso cria um conflito interno, um espaço entre quem ela era e quem ela está se tornando. Nesse espaço, ela pode se sentir instável. Não porque esteja perdida, mas porque está evoluindo. O terreno sob sua identidade está se rearranjando. Narrativas antigas estão se dissolvendo, mas novas ainda não se solidificaram. Este é o crisol da individuação. E isso exige disciplina. Não há disciplina rígida e severa do controle, mas a disciplina tranquila e ancorada da consciência. A capacidade de observar seus próprios pensamentos sem obedecê-los imediatamente. A capacidade de sentir sem ser consumida. A capacidade de pausar em vez de reagir. Aqui, os ensinamentos de Marco Aurélio tornam-se relevantes não como filosofia a ser admirada, mas como prática a ser incorporada. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa não é uma ideia reconfortante. É uma tarefa exigente. Porque isso elimina a ilusão de que a paz dela depende dele. Devolve a responsabilidade para as mãos dela. E com a responsabilidade vem a escolha. Será que ela continuará alimentando os pensamentos que o mantêm vivo em sua mente? Ou irá ela redirecionar sua atenção para algo mais concreto, mais real? Você começa a entender agora a atenção não é passiva, é criativo. Aquilo em que ela se concentra consistentemente, ela fortalece. As vias neurais se aprofundam. As associações emocionais se intensificam. A mente se condiciona. Então, quando ela reproduz a voz dele, a ausência dele, a presença dele, ela não está se lembrando. Ela está reforçando. E é por isso que desapegar não significa esquecer. Trata-se de redirecionar. Desviar a atenção daquilo que a desestabiliza e direcioná-la para aquilo que a fortalece. É aqui que muitos interpretam mal a cura. Eles esperam que o sentimento desapareça antes de agirem de forma diferente. Mas a verdadeira transformação funciona ao contrário, ela age de forma diferente e o sentimento gradualmente perde sua força. Ela opta por não verificar a presença dele. Ela opta por não revisitar conversas antigas. Ela opta por não se deixar levar pela fantasia do e si. E a princípio isso parece antinatural, até doloroso, porque ela está retirando energia de algo que antes lhe parecia significativo. A mente reage como se estivesse perdendo algo valioso, mas o que está perdendo, na verdade, é o apego, e o apego muitas vezes se disfarça de significado. É aqui que ela deve manter os pés no chão, porque a tentação de voltar virá de formas sutis, nostalgia, solidão, curiosidade. A mente tentará negociar.
Um único olhar, um único pensamento, uma única lembrança. Mas agora ela já percebeu isso. Não com força, mas com consciência. Porque ela compreende algo mais profundo, que cada vez que resiste à tentação da repetição inconsciente, fortalece sua capacidade de autoliderança. E a autoliderança é a base da liberdade emocional. Ela não é mais puxada em direções diferentes por desejos não resolvidos. Ela não é mais definida por quem entra ou sai de sua vida. Ela se torna centrada, estável, presente. Isso não significa que ela se torne fria ou insensível. Significa que ela não é mais controlada por isso. Existe uma diferença. A emoção ainda a atravessa, mas não dita suas ações. Os pensamentos ainda surgem, mas não comandam seu comportamento. Ela se torna a observadora e a escolhedora, e nessa posição algo poderoso começa a se revelar. Os padrões dela mudam, não de uma forma superficial, mas de uma forma profundamente interna. Ela não busca mais intensidade como prova de conexão. Ela não confunde mais turbulência emocional com profundidade. Ela começa a valorizar a consistência, a presença, a disponibilidade emocional. Porque ela não está mais tentando resolver uma ferida interna através de relacionamentos externos. Ela encarou a ferida. E ao confrontá-lo, ela reduziu o controle que ele exerce. Essa é a transformação silenciosa que ninguém vê. Não há anúncios dramáticos, nenhuma validação externa. Apenas uma mudança sutil e realista em como ela se relaciona consigo mesma e, portanto, em como se relaciona com outros. E a partir desse ponto, o passado começa a perder seu peso emocional. Não porque não importasse, mas porque isso já não a define. E nesse distanciamento silencioso, algo quase paradoxal começa a se revelar. Quanto mais ela se liberta da necessidade de se agarrar a ele, mais ela começa a se agarrar a si mesma. Há uma quietude que substitui o ruído. Não uma quietude vazia, mas uma quietude ancorada. Uma presença que não exige respostas, não busca resoluções, não se apega a histórias inacabadas, porque ela começou a entender algo que a maioria nunca alcança. O encerramento não é algo que se dá por garantido. É algo que foi criado. E ela se constrói não através da conversa nem da explicação, mas sim através da aceitação. O tipo de aceitação que não exige concordância, apenas clareza. Ele era quem ele era. A conexão era o que era. E agora é o que é. Não há mais necessidade de reescrever o passado de uma forma mais reconfortante. Não há necessidade de imaginar desfechos alternativos onde tudo se encaixa perfeitamente. Essa versão da realidade se dissolve sob o peso da consciência, porque a verdade, mesmo quando desconfortável, é mais leve que a ilusão. E é aqui que o seu poder se consolida. Ela para de negociar com a realidade. Ela para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso revela sobre mim? Essa mudança é tudo. Porque a primeira pergunta a mantém em um estado passivo, esperando, analisando, buscando razões fora de si mesma. A segunda pergunta a traz de volta ao controle da situação, de volta à autoria de sua própria experiência. E a partir desse ponto, ela começa a enxergar padrões não como punições, mas como mensagens. Não como evidência de fracasso, mas como orientação rumo à integração. Talvez ela perceba com que frequência abandonou suas próprias necessidades para manter a conexão. Talvez ela reconheça como ignorou sinais de alerta em favor do potencial. Talvez ela se depare com a verdade incômoda de que confundiu intensidade emocional com profundidade emocional. Nenhuma dessas constatações é fácil, mas elas são libertadoras, porque uma vez vistas com clareza, elas podem ser alteradas. E a mudança, quando enraizada na consciência em vez da reação, é sustentável. É aqui que a maturidade emocional começa a tomar forma. Não em como ela se sente, mas em como ela reage ao que sente. O impulso de entrar em contato ainda pode surgir. A lembrança ainda pode surgir inesperadamente. A saudade ainda pode ecoar em certos momentos. Mas agora existe um espaço entre o impulso e a ação. E nesse espaço existe a escolha. Ela não reprime o sentimento. Ela reconhece isso e deixa para lá.
como uma onda que sobe e desce sem precisar ser segurada. Isso é soberania emocional. E não é nada dramático. Está tudo silencioso, estável, inabalável. É a capacidade de permanecer ancorada em si mesma, independentemente das circunstâncias externas. E a partir desse lugar, algo profundo começa a mudar na forma como ela vivencia a conexão. Ela não busca mais alguém que a complete. Ela procura alguém que a complemente. Essa não é uma distinção sutil. Trata-se de uma mudança fundamental de orientação. Porque quando ela deixa de agir por necessidade, ela deixa de tolerar o que antes lhe parecia aceitável. Ela não busca mais a inconsistência. Ela já não romantiza a ausência. Ela já não interpreta a confusão como mistério. Ela reconhece essas situações pelo que são, desalinhamento, e em vez de tentar consertar, ela simplesmente vai embora. Não com amargura, mas com clareza. É aqui que o verdadeiro desapego revela seu significado mais profundo. Não se trata de se tornar indiferente. Trata-se de desenvolver discernimento. A capacidade de ver com clareza o que está em sintonia e o que não está, sem precisar forçar, convencer ou provar. E à medida que esse discernimento se fortalece, algo inesperado acontece. Seus padrões de atração começam a mudar. Porque ela já não vibra na mesma frequência emocional que antes atraía essas experiências para a sua vida. Ela não busca mais, inconscientemente, validação através de pessoas inacessíveis. Ela não está mais tentando resolver antigas feridas através de novas conexões. Ela não está mais repetindo a mesma história com personagens diferentes. Ela está escrevendo um novo, e essa nova história não se baseia em fantasia. É construída sobre a presença, sobre reciprocidade. Uma conexão sólida que não desestabilize seu senso de identidade. E nesse novo espaço, a memória dele se torna neutra. Não foi apagado, não foi negado, mas integrado. Ele já não ocupa mais os pensamentos dela da mesma forma intrusiva, porque ele já não carrega o mesmo significado indefinido. Ele se torna parte do passado dela, não uma incógnita em seu presente. E é assim que a mente finalmente se liberta daquilo que antes não conseguia deixar ir, não pela força, mas através da compreensão. E nessa compreensão algo ainda mais profundo se instala, uma autoridade, silenciosa sobre seu próprio mundo interior. Não o tipo de autoridade que exige controle, mas o tipo que não teme mais o que surge dentro de si. Porque aquilo que antes parecia um tormento, agora se revela como uma orientação que simplesmente foi mal interpretada. Ela começa a perceber que a mente não se apega sem razão. Ela retorna repetidamente ao que permanece sem solução, não para punir, mas para completar. E uma vez que algo é verdadeiramente visto não intelectualmente, mas emocionalmente, visceralmente, não precisa mais se repetir. Este é o paradoxo da consciência. Quanto mais ela para de tentar escapar do pensamento dele, menos poder ele exerce. Quanto mais ela para de resistir à lembrança, menos ela a invade. Porque a resistência alimenta a persistência. E a aceitação dissolve isso. Isso não é rendição passiva. Isso é libertação consciente. Existe uma diferença. Uma delas surge do esgotamento. A outra vem da clareza. E a clareza possui uma certa quietude, uma certeza ancorada que não precisa se provar. Ela não questiona o passado. Não busca resultados diferentes. Simplesmente vê, e ao ver, liberta. Ela já não se pergunta por que ele ocupou seus pensamentos por tanto tempo. Ela entende. Ele foi o catalisador, o gatilho, o espelho que revelou o que estava oculto sob a superfície de sua consciência. E agora que foi revelado, não precisa mais se disfarçar de obsessão. É aqui que a alquimia emocional acontece. A dor se transforma em compreensão, o apego se transforma em consciência, a confusão se transforma em direção. E o mais importante, a dependência se transforma em autoconfiança, porque ela vivenciou algo inegável. Tudo o que ela buscava externamente, na verdade, a conduzia para o seu interior. E quando isso é percebido, algo irreversível acontece. Ela para de terceirizar seu senso de valor próprio. Ela deixa de medir seu valor com base em quem fica ou quem sai.
Ela para de interpretar o comportamento de outra pessoa como um reflexo de sua própria identidade, porque ela recuperou o centro. E a partir desse centro, ela começa a viver de forma diferente. Não em voz alta, não para validação, mas com um alinhamento tranquilo e inabalável. Sua energia torna-se menos reativa. Sua presença se torna mais concreta. Seus padrões se tornam inegociáveis não como uma defesa, mas como um reflexo de seu amor próprio. E é aqui que seus relacionamentos começam a mudar, porque ela já não entra neles a partir de uma necessidade inconsciente. Ela não está buscando ser escolhida. Ela está observando, discernindo, escolhendo. Ao fazer isso, ela naturalmente filtra o que não se encaixa. Não existe mais uma tendência ao caos emocional. Não há mais atração pelo que é inconsistente, indisponível ou confuso, porque seu estado interior já não ressoa com essa frequência. Ela já não precisa mais disso. E o crescimento, quando é real, não é algo que ela anuncie. É algo que ela personifica. Outras pessoas podem não entender a mudança de imediato. Eles podem interpretar a calma dela como distanciamento, sua clareza como indiferença. Seus limites eram a frieza, mas ela sabe a verdade. Ela não está fechada. Ela está centrada. Ela não é insensível aos sentimentos. Ela está desapegada da ilusão. E essa distinção muda tudo. Porque agora ela consegue se envolver completamente sem se perder. Ela consegue se importar sem ser possessiva. Ela consegue se conectar sem abandonar suas próprias necessidades. Isso é liberdade emocional. Não a ausência de sentimento, mas o domínio sobre ele. E a partir desse lugar, algo quase poético começa a emergir. A mente, antes inquieta, aquieta-se. Não porque não tenha nada em que pensar, mas porque já não precisa de procurar. Não há nenhuma história inacabada que exija um desfecho. Nenhuma emoção não resolvida que exija atenção. Apenas presença, apenas consciência. Somente um profundo e sólido senso de identidade, que não dependa de validação externa, é capaz de gerar sensação de plenitude. E nessa plenitude reside a paz. Uma paz que não é frágil, uma paz que não é condicional, uma paz que permanece independentemente de quem venha ou vá. Porque nunca se tratou deles. Sempre se tratou do relacionamento dela consigo mesma. E agora, essa relação não está mais rompida. Está inteiro, integrado, alinhados. Ela atravessou a ilusão, encarou a sombra, recuperou sua projeção e retornou a si mesma com uma compreensão profunda que não pode ser desfeita. E nesse retorno, ela se torna algo raro, uma mulher que já não busca ser escolhida, porque ela já escolheu a si mesma. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás se ela escolhe.